Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o evangelista Rafael. Hoje eu quero começar aqui com vocês uma nova série de vídeos. Se Deus nos der graça, nós vamos até o final. E o que nós vamos abordar? Todos os personagens da Bíblia. Todas as pessoas que passaram pela Bíblia. Nós vamos fazer um resumo da vida e, lógico, isso vai te ajudar um pouco nos seus estudos. Obviamente, a intenção é essa. Mas também nós vamos tirar algumas lições práticas do que esses homens podem nos ensinar para nós aplicarmos na nossa vida. Porque conhecimento teórico é muito bom, mas ele não vale nada sem prática. Então, vamos lá. E, obviamente, o primeiro episódio dessa série, o primeiro homem que passou pela Terra, Adão. Ele é o primeiro homem criado por Deus. Ele é descrito como sendo formado do pó da terra. E é lindo, porque Deus cria o homem com as suas próprias mãos, diferente de toda a criação. Deus sopra em suas narinas, dando ao homem imortalidade. Então, o homem é feito da terra, mas também é feito do céu. O homem, ele é mortal, segundo a sua criação terrestre, porque é feito do pó da terra. Mas é imortal, porque Deus soprou em suas narinas. Então, todo homem nasceu para ser imortal. A diferença é aonde nós vamos passar essa eternidade. No céu ou no inferno. E aí depende das nossas escolhas hoje. Se vivermos em Cristo, céu. Se vivermos sem Cristo, inferno. Adão foi colocado no jardim do Éden. E lá, Deus deu para ele a responsabilidade de cultivar e cuidar do jardim. Deus dá a Adão liberdade para que ele possa usufruir de tudo, de todas as bênçãos que tinham no jardim, de todas as árvores, de todas as plantas, ele tinha liberdade para isso. Porém, tinha uma ordem: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava no centro do jardim. Por que Deus colocou essa árvore lá? Para que o homem tivesse possibilidade de não obedecer. Deus não queria um fantoche, Deus queria um adorador. E adorador é por escolha. Adorador tem que querer adorar, tem que sentir que deve adorar, tem que buscar a adoração, não ser forçado a isso. Obviamente que o Espírito Santo nos impulsiona, mas por vezes podemos rejeitar isso, e por vezes rejeitamos de verdade. Mas Deus nos deu liberdade de servi-lo ou não. Ele nos chama para isso, mas também permite que, se você não quiser, não haverá consequências? Claro que sim, mas você tem liberdade para escolher. Então, Adão viveu no Éden com a sua esposa. Obviamente a Eva, que é criada a partir das suas costelas. Eles viviam em harmonia com Deus, até que Eva é tentada pela serpente e come do fruto da árvore do conhecimento. Dá ao seu marido Adão, que também come. Não sabemos o porquê que eles fazem isso. Obviamente, a Bíblia nos ensina que a árvore era sedutora, a serpente também seduziu, mas Adão tinha recebido uma ordem direta de Deus. Por que ele desobedeceu? Nós não sabemos, mas ele foi seduzido a isso. E o resultado da desobediência é: expulsos do jardim, a terra é amaldiçoada por conta de Adão, e o trabalho, que antes não era tão penoso, mas havia trabalho, tá? Deus nos chamou pro trabalho, principalmente o homem, mas antes o trabalho não era tão penoso, tão fadigante, tão cansativo. Mas por causa do castigo, o trabalho passou a ser cansativo e, com o suor do rosto, os homens deveriam comer. Adão e Eva tiveram filhos: Caim, Abel e Sete. Obviamente tiveram mais. A Bíblia cita em Gênesis 5 que Adão e Eva tiveram filhas e filhos. Então, há mais descendentes, mas a Bíblia cita 3. Adão vive até 930 anos e é considerado como pai da raça humana. A história é considerado, não, perdão, é o pai da raça humana. A sua história é vista como um exemplo de como a desobediência e a falta de confiança em Deus podem ter gravíssimas consequências para a nossa vida. E vamos lá para as lições práticas. A primeira coisa que nós podemos aprender com Adão é:
a obediência a Deus. Adão ele foi criado para ter comunhão. Na verdade, todo homem é criado para ter comunhão com Deus e obedecer os seus mandamentos. Deus não deu nenhum mandamento que prejudicasse o homem de maneira nenhuma. Todos os mandamentos que Deus nos deu foram feitos para que o homem tivesse uma vida melhor, para que o homem pudesse viver melhor. Mas o pecado, a desobediência acabaram manchando isso. No entanto, Adão desobedece e peca e vem as consequências, não só para ele, mas para toda a humanidade. Isso é um exemplo para nós. O nosso pecado ele pode trazer consequências somente para nós. E tudo bem você viver com isso. Mas o seu pecado também pode afetar sua família, sua casa, as pessoas que estão perto de você. E é um preço que nós estamos dispostos a pagar. Porque a maioria dos nossos pecados são voluntários. E se nós pecamos voluntariamente, podemos trazer malefícios para pessoas que amamos. E a vida de Adão nos mostra que a obediência a Deus ela é essencial para uma vida plena e abençoada. Segunda coisa é a responsabilidade. Deus deu a Adão a responsabilidade de cuidar e cultivar do jardim do Éden. Isso nos mostra que Deus confia em nós para que nós administremos as bênçãos que Ele põe na nossa mão com sabedoria. Deus nos abençoa, Deus nos dá muitas coisas, Deus nos capacita muitas coisas, mas nós temos que administrar. Lembra da parábola dos talentos? Deus deu talentos diferenciados para cada um, 10, 5, 1, mas a administração dependia de cada um. Então, Deus confia em nós para que nós possamos administrar tudo aquilo que Ele nos dá, e Ele nos dá a responsabilidade de cuidar no que Ele nos confiou. Então, nós temos responsabilidade de cuidar das bênçãos que Deus nos deu. Nossa família, nosso trabalho, o meio ambiente que nós vivemos, o ambiente social em que nós vivemos, os nossos talentos, os nossos recursos, coisas que Deus nos deu. E nós devemos cuidar, cultivar para que cresçam e floresçam. A terceira coisa que nós aprendemos, tiramos de lição prática, são as consequências do pecado. A desobediência de Adão teve consequências graves. A expulsão do Éden, que é uma consequência direta, só que teve a consequência indireta, que é a entrada do pecado no mundo. Adão, talvez ele achou que somente ele ia morrer. Mas por conta do seu pecado, ele trouxe algo que perdura até hoje. Por meio de um homem, entrou o pecado no mundo. E por causa do pecado, a morte. Então, o erro de Adão perdura até agora. O erro de Adão ainda recai sobre a sua descendência, que somos nós. E então, nós temos que ter muito cuidado com o pecado. Muito cuidado mesmo. Porque o nosso pecado pode afetar pessoas que estão próximas a nós. O nosso erro gera consequências para nós e para quem está do nosso lado. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. A quarta coisa é comunhão com Deus. Adão desfrutou de uma comunhão íntima com Deus no Éden. E nós somos chamados exatamente para isso. Termos uma comunhão profunda com Deus. E como fazemos isso? Leitura da Bíblia, adoração, oração e obediência a Ele. Quinta coisa, o valor da família. Adão e Eva são os pais da raça humana. E a família é a instituição mais importante criada por Deus. Nós, como cristãos, devemos valorizar a família, principalmente porque há uma busca incessante nos nossos dias pela destruição da família. E nós, como cristãos, devemos defendê-la a todo custo, lutar por ela a todo custo, se esmerar para que a família seja protegida a todo custo e valorizando e investindo ela. Então, em resumo, a vida de Adão é importantíssima para nós. Traz lições práticas para nós aplicarmos na nossa vida. Lições valiosíssimas que nós podemos aprender e trazer para nós. Não só a vida de Adão, como todas as pessoas que estão descritas na Bíblia
trazem lições para nós. E o objetivo dessa série é isso, aprender com eles. Aprender com seus acertos e aprender com seus erros também. Né? Porque a Bíblia é linda, ela não esconde o erro de ninguém. Passa pano para ninguém. Errou, vai estar escrito lá. E isso para nós é maravilhoso. Mostra que Deus entende que nós somos humanos, que nós somos pecadores, que nós somos falhos. Mostra a misericórdia de Deus e mostra que nós sempre podemos recomeçar. Sempre podemos retomar a caminhada. Nós podemos aprender muito fazendo isso. Espero muito que você tenha gostado do vídeo. Espero muito que tenha sido bênção para os seus estudos, para a sua vida prática também. E que nós possamos caminhar junto aí nessa caminhada. Amém? Curta, comente, compartilhe. Até o próximo vídeo. Tchau.